Vamos orarmos ao Senhor. Pai Santo e Eterno Deus, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, estamos reunidos, Senhor, neste lugar, para junto cultuarmos, adorarmos o Teu santo e sublime nome. Entregamos neste momento, Senhor, as nossas vidas, porque a Tua palavra diz, Senhor, que Tu és um Deus zeloso, um Deus que visita o Seu povo no período de angústia. Seja nesta noite, seja conosco, para a Tua adoração, para o Teu louvor. Iremos nesta noite, Senhor, manifestarmos e lermos a Tua palavra. É no nome santo de Jesus que nós Te louvamos e que nós Te agradecemos. Amém. A paz do Senhor, amados, nós iremos darmos um texto do livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Livro de Paulo, carta de Paulo a Colossos, aos irmãos em Colossos, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: tendes cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Então Paulo ele traz essa palavra para nós, que nós temos que termos cuidado. E esta carta aos Colossenses, nós já falamos que Paulo estava em prisão. O apóstolo Paulo estava preso lá em Roma, mas se preocupou com os irmãos que estavam lá em Colosso. A igreja, para nós entendermos um contexto histórico da igreja, a igreja do Senhor, que estava em Colosso, ela estava passando por algumas dificuldades. Havia um legalismo judaico. O que era o legalismo judaico? Os judeus que haviam se convertido e ensinavam que os irmãos tinham que guardar o sábado, que os irmãos tinham que circuncidar. E a Bíblia diz que nós não podemos colocar outro fundamento. Não existe outro fundamento para o cristão que não seja Cristo e esse crucificado. Então nós vamos falarmos um pouco sobre esta carta. Nós iremos estudarmos a carta de Paulo. Nós iremos estudarmos um pouco sobre essa carta de Paulo. A carta de Paulo aos Colossenses, e nós iremos dar uma parte dela, e em seguida nós iremos dar outra parte da carta de Paulo. Ela se divide em duas partes. A primeira parte da carta de Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 2, ela é uma parte doutrinária. É uma parte de ensinos, explicando acerca da salvação em Cristo Jesus. E já o capítulo 3 e o capítulo 4, ele é uma parte prática. A vida do cristão, mostrando como é que o cristão tem que viver. Quando nós começamos no capítulo 3, ele diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Então ele vai trazer a prática da vida do cristão. Então nós vamos nos preocuparmos um pouco com isso. Então nós iremos falarmos um pouco sobre o sincretismo religioso. São práticas de pessoas que viviam em outras religiões e quando se converte ao cristianismo, eles traziam os costumes das religiões para dentro da igreja. E isso trazia um prejuízo muito sério à salvação, porque Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita sabedoria, ele se revela pelo Evangelho. É isso que Paulo vai defender. O Evangelho, a graça de Deus, que não pode ser misturada. A graça ela não pode ter um sincretismo, não, mas que ela tem que ser pura, genuína, como diz o leite sem mácula, um leite sem mistura, mas um leite puro. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos também as filosofias gregas, também era uma prática muito utilizada, porque a cidade de Colosso era uma cidade muito de portos. Então ela tinha muita entrada de pessoas, havia comércios muito fortes nessa cidade.
E por último, o gnosticismo. Esse gnosticismo, ele surgiu antes de Cristo. E eles ensinavam, que quer dizer sabedoria, uma sabedoria totalmente humana. Foi o que nós vemos aqui, trazendo aqui para nosso entendimento sobre o gnosticismo. Gnos quer dizer conhecimento. Eles pregavam acerca de um conhecimento totalmente humano. É que nem eu trazer aqui o meu pensamento fora do Evangelho, e esse meu pensamento eu colocar como uma verdade de Deus. Não pode ser verdade de Deus, porque não posso colocar outro fundamento. Quem colocar outro fundamento no lugar do Evangelho, essa pessoa verdadeiramente vai perder o processo da sua salvação. Ela vai sair dentro do plano de Deus. Porque o plano de Deus, nós vamos vermos aqui sobre o prefácio à saudação, que o plano de Deus não foi traçado por homem. O plano de Deus não foi traçado pelo um mero igreja. O plano de Deus não foi traçado pelo pensamento de um grande historiador. Não. O plano de Deus foi traçado pelo próprio Deus. E o que Deus fundou, o que Deus fez, é perfeito para a minha vida e também para a sua vida. Então nós iremos falarmos aqui sobre esse gnosticismo. Eles acreditavam que a matéria, o corpo, era um mal. E que a matéria, na verdade, tudo que vinha da matéria era algo destruidor, mal. Mas eles acreditavam também que a prática da alma era boa. Que a alma do homem poderia um dia alcançar uma morada eterna. Totalmente distorcendo o Evangelho. Não é o homem que é salvo porque sua alma é boa. O homem é salvo porque o nosso Deus é misericordioso e nos deu Jesus para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Então fica aqui essa advertência. Nós iremos começarmos aqui do capítulo 1, que é a parte doutrinária das Escrituras. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Por que apóstolo de Jesus? Porque Paulo, ele não andou como Jesus, ele não andou com Jesus como os apóstolos. Mas Paulo, ele alcançou Jesus através de uma revelação. Essa revelação que chegou ao coração do apóstolo Paulo foi através de Cristo ao caminho de Damasco. Quando ele se revelou-se para ele, quando o próprio Cristo, mostrando a Paulo essa revelação, ele pode ser chamado de apóstolo. Porque todo apóstolo tem que ter andado com Jesus, tem que ter visto Jesus. Então, no nossos tempos hoje atual, as pessoas se titularizam apóstolo, como título se fosse alguma coisa, como ele se fosse o cara, como diz assim, o bambambam da história. Mas eu quero te dizer nesta noite, que somente Cristo é o fundamento. É isso que a carta aos Colossenses vai trazer, que não é o corpo que é mau, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Não é a alma que é boa, é Cristo que é bom. Porque ele disse: por que me chamas de bom? Bom só existe um, que é Deus. E lá na frente ele foi chamado do bom samaritano. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: pela vontade de Deus. Não é pela vontade de Paulo, pela vontade do próprio Deus. Irmão Timóteo. O irmão Timóteo. Então, o que Paulo está pregando aos irmãos de Colossos, mesmo ele não conhecendo esta igreja, mesmo Paulo não andando lá, mas Paulo se preocupa com eles. E Paulo está dizendo: eu sou apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus. Então Paulo está mostrando o verdadeiro chamado dele, que não foi da vontade dos homens, mas a vontade do próprio Deus. Assim como nós, como eu, como você, amado ouvinte da palavra do Senhor, você foi chamado pelo Evangelho. Deus nos chamou pelo Evangelho, porque o Evangelho
é o poder de Deus para a manifestação de todo aquele que nele crê. O Evangelho tem que ser o único projeto, o único caminho de salvação para a minha vida e a sua vida. Evangelho quer dizer boas novas. As boas novas de Deus é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Não precisa mais nós abraçarmos nada. Essa carta vai nos mostrar isso. Quando nós vemos a carta de Efésios, disse que é pela fé. Você olha para as Escrituras e você vê que um Deus bondoso e misericordioso se compadeceu da sua vida e se entregou-se no Calvário para que o Otávio, para que você pudesse ter vida nele. E se nos tornarmos verdadeiramente nele. Versículo de número 2 diz assim: aos santos irmãos fiéis em Cristo. A carta que ele está escrevendo é aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1, ele diz assim: a vida eterna é essa, que te conheça como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O nosso Evangelho, nós temos o Pai, nós temos o Filho. O Filho é o Cordeiro de Deus, que tira os nossos pecados. O Pai, ele nos amou, ele se compadeceu, para que nós pudéssemos termos vidas e vida em abundância. Versículo 3, ele nos completa assim, porque por enquanto nós estamos só dando o prefácio, a saudação de Paulo nessa carta de Colosso. Na outra sexta-feira, se nós ainda estivermos por esse canal, nós estaremos continuando esse estudo. Eu queria dar essa carta sobre o gnosticismo, sobre o mal que entrou nessa igreja. Lá na frente nós vamos entrarmos em alguns textos que Paulo vai defender. Nós não podemos dizer que Paulo está dizendo alguma coisa que o Evangelho não diz. Mas nós vamos dizermos o que a carta está dizendo para mim e para você. Versículo 3 diz assim: graças damos a Deus. Por que a Deus? Porque o Pai, é Ele que nos dá toda a graça. A graça damos ao Pai, a Deus, por nos ter dado a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha e da sua vida. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Aos irmãos de Colossos. Por que Paulo está preocupado? Porque uma praga está entrando dentro da igreja. Amados, guardarmos o Evangelho genuíno é uma obrigação nossa como igreja do Senhor. Nós não podemos dormir, ou melhor, sossegarmos, porque Jesus contou a parábola do joio e do trigo, e o inimigo vem de noite e semeia joio no meio. Uma palavra errônea do Evangelho pode desviar muitas pessoas, mas nós que somos defensores, defendemos a apologética da palavra de Deus, defendemos a palavra do Senhor, nós precisamos dizermos que é pelo Calvário, que é pelo Filho de Deus. A salvação é um dom de Deus para mim e para a sua vida. Versículo 4 diz assim para nós: porquanto ouvimos de vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Olha a preocupação do apóstolo. Porquanto ouvimos da vossa fé. Paulo está ouvindo. Porque nós vemos que o seu amado irmão que leva a carta, Tíquico, ele diz bem aqui no final, que leva a carta, que Paulo não conhece essa igreja, ele está ouvindo acerca da fé dos irmãos em Cristo Jesus, no amor que tendes para com todos os santos. Versículo 5: por causa da esperança que vos está reservada nos céus,
Que esperança é essa? A esperança que nós temos, ela não pode trazer confusão. Aqui onde vem Paulo defender o Evangelho. A esperança que está reservada nos céus, a qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Meu querido e minha querida irmã, nós ouvimos que a nossa esperança de um dia chegarmos nas mansões celestiais, nós ouvimos do próprio Jesus, quando ele esteve aqui na terra, nos instruindo acerca de uma nova esperança. Paulo diz na sua palavra: se nós esperássemos só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas nós temos uma esperança, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Versículo 6. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já foi frutificado, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. A esperança, meu irmão, está na graça. A esperança do crente, ela não pode estar no seu pastor. A esperança do crente não pode estar na irmã do círculo de oração. A esperança do crente não está em uma pessoa que destaca na igreja. Mas a esperança do crente, ela tem que estar na graça, no favor imerecido de Deus, em Cristo. Porque Cristo é para a minha vida, Cristo é para a sua vida, aquele que morreu, que se entregou-se, aquele que o Pai um dia amou de tal maneira, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Então a minha esperança, que nós aguardamos no Evangelho, que o Evangelho nos instrui acerca de uma graça imerecida, porque nós não merecemos ela. Você não merece, mas Deus amou o mundo de tal maneira, que hoje nós temos o privilégio de sermos chamados de filho de Deus. Você tem o privilégio de ser chamado filho de Deus. Versículo de número 7. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então nós temos um verdadeiro irmão que nos traz a comunicação de Paulo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Então nosso amado irmão Epáfras nos declarou a sua claridade, a sua caridade, o seu amor em Cristo Jesus. Até aqui Paulo está defendendo simplesmente o Evangelho. Paulo não está defendendo, não é meramente, Paulo não está trazendo uma defesa de uma religião, não, mas do Evangelho de Cristo Jesus. Versículo 9 diz assim: por esta razão nós também, desde um dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Isso Paulo ouviu acerca do que estava acontecendo na cidade de Colosso. Paulo não cessou de orar. Paulo ouviu de quem? De Epáfras, o nosso amado irmão fiel em Cristo. E ele está dizendo que ele não cessou de orar por vós, de pedir que sejais cheio do conhecimento. Meu irmão, o crente que é cheio do conhecimento, esse crente ele está guardado. Porque nós vemos quando ele diz lá: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque, meu irmão, quem conhece a verdade, ele não vai andar no erro. Porque Cristo é a verdade.
E ele diz assim: a sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Então, Paulo está orando pela igreja, porque Paulo soube que alguns irmãos estavam misturados, que alguns irmãos estavam no gnosticismo, achando que a alma dele era boa e que o corpo era mau. A minha matéria não serve. Você já viu pessoas que ficam, às vezes, chicoteando, castigando o corpo? É uma forma de gnosticismo. O que mais o apóstolo João tentou defender dentro da igreja foi a prática do gnosticismo. Então isso vai abranger até os dias de hoje. E muitas igrejas que pregam o evangelho, se não vigiar, ela implanta o mal dentro, achando que você, para ser salvo, você precisa, o seu corpo, você precisa se judiar. Mas não precisa de sacrifício, porque um sacrifício perfeito foi feito. A Bíblia diz no livro de Hebreus que pela única oblação, ou pelo único sacrifício, para sempre aperfeiçoou os que a ele se chegam. O que é isso? Pelo único sacrifício que Jesus fez no Calvário, ele traz para mim, traz para você salvação. Por isso que Paulo, quando chega aos Romanos 8, ele disse: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Talvez você não saiba o quão grande Jesus fez, o quão bondoso foi para conosco no Calvário. Aqui que Paulo estava orando pela a mensagem que era pregada até Paulo por Epáfras. Então, versículo de número 10 diz assim para nós: para que possais estar dignamente diante do Senhor. Meu irmão, isso é tão importante, que nós possamos estarmos dignos diante do Senhor. A minha fé, porque o nosso Deus, ele conhece a nossa fé. A palavra, ela está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E a sua palavra, a sua confiança tem que ser no seu Deus. Tem que ser em Jesus. Nós somos meramente ministros do Evangelho. Quando a igreja de Coríntios, ele disse: Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. O crescimento da minha vida espiritual é o próprio Senhor. O crescimento da sua vida espiritual é o próprio Senhor. Às vezes vem acontecer algo em nossas vidas às vezes está entrando em um pecado. Nós não compreendemos o que o Senhor está permitindo que aconteça. Porque ele disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando nós pensamos que estamos fracos, irmão, aí sim. Porque quando eu estou fraco, eu clamo a Ele. É porque quando estamos fracos é que nós estamos fortes. E a graça nos faz isso. Sermos dependentes da graça. Sermos dependentes. Você, sua casa, sua família, tem que depender somente de o único. Ele é o verdadeiro alicerce que irá levar-nos até o Pai. Então ele diz assim: digno diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha o que nós vemos aqui que Paulo nos diz. Depois de orar pela igreja, Paulo fala sobre o conhecimento espiritual, no versículo de número 9. E no versículo de número 10 ele diz: para que possamos andarmos dignos diante do Senhor. Como? Agradando em tudo,
frutificando em boas obras. Meu irmão, as obras, meu irmão, ela mostra quem somos nós. Quando nós praticamos o bem, é porque, na verdade, o Espírito de Deus, porque se conhece uma árvore pelos seus frutos. É as nossas atitudes que vai dizer se nós estamos brilhando, se nós somos luz deste mundo, conforme está escrito lá em Mateus. Por tanto brilho diante dos homens as vossas obras. Não é a sua aparência. A sua aparência é ter aparecer de crente. Mas se as suas obras não brilhar, você não frutifica diante de seu Deus. E crescendo no conhecimento de Deus. Por isso que Paulo está trazendo. Nós temos que crescermos. Como diz lá em Efésios capítulo 4, a história crescendo. Nós temos filhos pequenos e esses filhos vão crescer. Assim é a minha vida espiritual. Assim também é a sua vida espiritual. Você é necessário crescer. Crescer. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Em tudo que o crente fizer, é para a glória e a honra do nome do Senhor. Versículo de número 11 diz assim: corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Tudo, meu irmão, temos que termos a alegria do Senhor. Na tristeza, meu irmão, nós temos que alegrarmos, porque o nosso Deus não nos abandona. Ele é um Deus bondoso. Corroborados em toda fortaleza. Fortalecido. O que é uma pessoa que está em fortaleza? O salmista Davi, no Salmo 91, diz: o Senhor é a minha fortaleza. Nós estamos passando por uma crise. Ela atinge a espiritualidade. Ela abale a vida do ser humano. Só em viver dentro de uma casa já abala a vida do ser humano. E mais a preocupação de um vírus que está matando pessoas. Nós precisamos de uma fortaleza. Eu digo uma coisa para você, meu querido irmão. Ainda que você venha descer ao pó, a Bíblia diz que a alegria do Senhor pela morte dos seus santos. O salmista escreveu dizendo que Deus se alegra quando os santos morrem. Não há alegria de Deus quando um pecador desce à sepultura. Mas quando eu partir, a igreja tem que se alegrar. Quando nossos irmãos partirem no Senhor, nós temos que nos alegrarmos. Porque, como disse Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Guarde a sua fé nesse momento de angústia, nesse momento que nós estamos vivendo sobre o nosso país. E nunca esqueça que a sua oração, ela pode muito em seus efeitos. Que a minha oração e a sua oração pode, o nosso Deus, cessarmos o que está acontecendo sobre o Brasil e o mundo. Mas tudo tem que acontecer. Porque a Bíblia nos fala, lá nos 7 selos, ele diz que um selo é derramado sobre outro, o 4º selo, que não nos vem o caso. Mas voltamos aqui para o nosso assunto. Em toda paciência e longanimidade com gozo. Tudo tem que ser com gozo. Dando-lhe graças ao Pai, que nos fez idôneo para participarmos da herança dos santos na luz. Dando graça. Obrigado, Senhor. Eu estou passando por uma luta. Mas obrigado, Senhor. Porque o Senhor é comigo. Dando graça. E precisamos sermos constantemente levantando. Versículo de número, herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que é isso? Nós estamos presos pelos nossos pecados. Você estava preso pelos seus pecados.
Ele nos tirou da potestade, das autoridades, das trevas, e nos transportou, nos tirou do lugar de morte e nos colocou em seu Filho, em seu amor, na vida. Transportou para o reino do Filho, do seu amor. Se nós olhássemos em outra carta de Paulo, ele disse que ele nos predestinou, porque em Cristo a vida, em Cristo a salvação. Vou ficar aqui até o capítulo de número 13, para que nossa meditação, mas que os meus irmãos e minhas irmãs, nós iremos continuarmos na próxima doutrina de sexta-feira. Se isso nós não estivermos cultuando juntamente, em nome de Jesus nós já estaremos cultuando. Decrete pelas tuas palavras, meu irmão, a certeza que o nosso Deus vai fazer um milagre em nossas vidas. Agradeço por tudo, no nome de Jesus, e que o Senhor Jesus possa nos ajudar. Só completando aqui, eu achei interessante aqui, do 14, a quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós fomos remidos, e os nossos pecados foram perdoados. Porque se Jesus que eu estou falando, que nós pregamos, versículo 15 diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visível e invisível, sejam tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito de todos os mortos, que em tudo tenha a preeminência. Fiquem essas minhas palavras, para que nós possamos entendermos que você é um corpo, que você é uma pequena partícula do corpo de Cristo. E se você faz parte deste corpo, meu irmão, o sangue de Jesus nos alcançou, nos remiu de todo pecado. Não precisa mais você fazer sacrifício. O que estamos sacrificando? Agora precisamos entregarmos uma alma quebrantada. Sacrifícios de louvores, sacrifícios de adorações é outra coisa. Eu estou querendo dizer que para a sua salvação, Cristo já fez e pagou um preço por mim e por você. Eu agradeço essa oportunidade, no nome santo de Jesus, e que essas palavras venham com convicção que a tua vida, que a tua alma está guardada em Cristo Jesus. É muito triste quando um cristão não entende que quando Jesus morreu por ele, foi para perdoar os seus pecados. Não precisa mais fazer sacrifício. Todos os anos o sumo sacerdote fazia um sacrifício ano após ano, porque era um sacrifício de adoração a anjos. Mas hoje não. O sangue que foi derramado do Filho de Deus foi para que perdoasse o meu e o seu pecado. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus e vou fazer uma oração pela sua vida neste momento. Pai Santo e Eterno Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, pela palavra que foi pronunciada, Senhor, aos nossos irmãos de Colossenses, também é dirigida ao coração dos nossos irmãos do Parque Itamaraty. Entra neste momento, Pai, pelo teu Santo Espírito, o conforto das almas. Que pessoas que estão abaladas, que pessoas que estão atormentadas, preocupadas com a sua vida natural e com a sua vida espiritual, pedimos que o teu Santo Espírito possa consolá-los nesse momento. É assim que eu te peço, Pai, porque a tua palavra diz, Senhor, que basta simplesmente uma palavra sua. E tudo que nós pedimos ao Pai, com fé, crendo, nós receberemos. É no nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos e que suplicamos diante da tua presença por cada irmão que está ouvindo essa mensagem. Fica essa advertência
e que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, no nome santo de Jesus. Amém.